Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. E galera, como vocês veem, quando surge a vinheta de início, é porque hoje nós vamos estar fazendo algo bem especial e fazendo talvez a análise de uma obra incrível. E a análise que nós vamos estar fazendo hoje é do livro A Escravidão no Brasil, de Jaime Pinsky. Olha, é um excelente livro para que você que gosta de escravidão, gosta desse assunto, e nós vamos estar fazendo uma análise prévia deste livro, o que esta obra tem a nos oferecer de informação sobre escravidão no Brasil. Mas antes eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história, faz você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos e muito mais que você só encontra aqui. Maravilha? Bom, meu povo, vamos estar falando sobre esse livro. Na verdade, esse livro eu fiz uma análise dele lá atrás no Instagram Jornada na História, que exclusivo você pode estar seguindo e tudo mais, lá você consegue conversar comigo, enfim. E hoje eu resolvi trazer esse livro aqui para o canal. Porque eu sei que às vezes tem um público diversificado. Tem uma galera que me acompanha aqui, tem uma galera que acompanha lá no Instagram. E eu quero falar hoje sobre o que esse livro tem a nos oferecer, em especial que eu utilizei ele até mesmo na minha tese da pós-graduação, que eu falei sobre relação de senhores e escravos, e quero apresentar a vocês um pouco do conteúdo desse livro. E aqui na página 23, eu gostaria de chamar a atenção para você sobre o escravo negro, que vai ser falado aqui. Escutem isso. Nada mais equívoco do que dizer que o negro veio ao Brasil. Ele foi trazido. Essa distinção não é acadêmica, mas dolorosamente real. E só a partir dela é que se pode tentar estabelecer o caráter que o escravismo tomou aqui. Aqui pode ocorrer a partir de uma decisão própria, como fruto de opções postas à disposição do imigrante. Ser trazido é algo passivo, como o próprio tempo do verbo. E implica fazer algo contra e a despeito de sua vontade. Havia um problema real, a ausência de mão de obra em escala suficiente, obediente e de baixo custo operacional, para que o projeto da grande lavoura se estabelecesse adequadamente. Se essa mão de obra fosse uma mercadoria em cima da qual os mercadores pudessem ganhar, comprando barato e vendendo caro, melhor ainda. O negro foi, portanto, trazido para exercer o papel de força de trabalho compulsório numa estrutura que estava se organizando em função da grande lavoura. Aqui não havia muita preocupação em prover o sustento dos produtores, mas em produzir para o mercado. Considerava-se a agricultura de subsistência um desperdício de investimento de mão de obra que deveriam ser dirigidos à grande lavoura. Dessa forma, a racionalidade e a eficiência da grande lavoura só poderiam ser avaliadas na medida em que atingissem esses objetivos para os quais a mão de obra escrava era fundamental, ou seja, visava-se trazer mão de obra que pudesse ser voltada à lavoura. Fica claro, portanto, que a grande lavoura, inserida no sistema mercantilista globalizado na época, se caracterizava por produzir gêneros destinados ao mercado mundial. Tinha, contudo, uma outra característica muito importante. Em termos de organização, de produção, era um trabalho coletivo. A partir de um comando unificado, realmente a estrutura de poder na grande lavoura baseava-se na família de proprietários, da terra e dos escravos, sob cuja direção gravitavam feitores, agregados e principalmente os escravos. Na grande lavoura, horários, tarefas, ritmo e turnos de trabalho eram todos determinados pelo proprietário e sua equipe. Para aqueles que têm um bom hábito de comparar, observe-se aqui a flagrante distância entre essa forma de organização de trabalho centralizada e a organização feudal, aquele faz-se paralelo, na qual pequenas unidades produtivas de caráter familiar dispunham de relativa autonomia. Outro aspecto que não pode ser menosprezado é a complexidade das atividades que costumava apresentar uma unidade produtiva, fazenda e engenho de grande lavoura, pois não se tratava de uma atividade simplesmente agrícola. Não era apenas plantar, colher e vender, ou seja, não era só voltado a essas três ações. Plantava-se, colhia-se e vendia-se e ficava nessa rotação, mas também do beneficiamento de um produto da lavoura. A complexidade e mesmo a diversidade das atividades do engenho exigia um número bastante expressivo de braços. Em levantamentos documentais que fiz, raramente encontramos um engenheiro, como são chamados nos documentos de época os donos de engenho, com menos de 50 escravos, quando se tratava da produção de açúcar. De resto, o investimento inicial em aparelhagem cara só se tornava viável com uma grande produção.
É verdade que o dono do engenho recebia também para beneficiamento a cana de pequenos proprietários. Contudo, na própria base de sua atividade estava presente a mão de obra escrava, adequada à grande lavoura, ao comando unificado e a formação de equipes de trabalho relativamente cordadas, até por força de condição, que não foi submetido o negro. Não é por acaso que pequenos engenhos, as engenhocas de custo inicial e operacional bem mais baixos, funcionavam com um número bem menor de escravos, e no limite até sem eles. Seu próprio objetivo era outro, a produção da rapadura ou cachaça, mercadorias que comercializavam na região e não no além-mar. Embora numerosas, não são essas unidades produtivas que caracterizam o regime escravista de trabalho, mas são subprodutos dele. O fundamental é a grande lavoura. Vale a pena exemplificar. Quando nós paramos para analisar esse livro e essa obra, nós temos que entender o seguinte, que o autor vai nos apresentar, que a base operacional da escravidão no Brasil, o maior motivo sempre fora a lavoura. Quando nós paramos para observar que o Brasil ele sempre teve essa questão de agricultura em xeque, nós vamos começar a entender por que tantas pessoas foram trazidas da África para cá. Não era simplesmente uma questão de trabalho doméstico ou trabalho na cidade, não. A maior visão que era trabalhada era trabalhar na lavoura, visto que, de início, lá no princípio, lá no século XVI, quando os índios começaram a ter o contato com os portugueses, você tinha um sistema de escambo, onde os índios literalmente trocavam força de trabalho pelo pau-brasil, assim, eles levavam o pau-brasil enquanto os índios recebiam algumas quinquilharias como espelho, metal, enfim, em troca da força de trabalho para que levasse o pau-brasil até os navios. Depois disso, o escambo se cessa e inicia-se o processo de escravidão, ou seja, trabalho contra sua própria vontade. Nisto, após o pau-brasil, você vai ter o início do plantio da cana-de-açúcar, que precisava de mão de obra. E ali você não vai ter trabalho assalariado. Pelo contrário, você vai ter pessoas trabalhando contra a sua própria vontade na lavoura de cana-de-açúcar. E após isso, claro que você vai ter toda essa questão de engenho. Nas regiões das Minas Gerais, você vai ter escravos trabalhando na região de Minas, diamantes, ouro, enfim. E após isso, depois da questão da invasão holandesa, disputa comercial do Brasil e a Holanda mediante o açúcar e tudo mais, você vai ter o princípio do plantio do café, que vai aumentar ainda mais a demanda de escravos para dentro do Brasil. Ou seja, literalmente, pessoas foram arrancadas de seus lares, para trabalhar num país desconhecido por causa do lucro, por causa do plantio. É claro que, em 1889, a escravidão vai acabar, mas os efeitos permaneceram até hoje na sociedade. Recomendo para você. Adquira esse livro, A Escravidão no Brasil, por nele você vai encontrar as razões da escravidão, a sexualidade e a vida cotidiana e também as formas de resistência que o escravo encontrou para combater todo tipo de abuso e até mesmo alcançar a liberdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo simples de análise, mas um vídeo bem interessante para que você conheça um pouco mais sobre escravidão no Brasil. Vejo que tem uma galera que gosta bastante desse tipo de assunto, principalmente quando nós falamos de escravidão e tudo mais. Então, ó, vai lá, não esquece de deixar o like e compartilha esse vídeo, hein? Maravilha? Outra coisa, meu povo, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você vai encontrar conteúdo de qualidade também, lá você tem enquete, lá você tem postagens únicas e lá você também consegue conversar comigo. Show de bola? Então continua nos acompanhando, hein? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Você tem uma excelente semana. Sexta-feira temos um encontro, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!